Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Perguntas e Respostas aqui da Parede Planejada. Eu sou o Júnior e a aula de hoje, o tema de hoje, o vídeo de hoje é sobre como medir a parede e fazer o cálculo para saber a quantidade de rolos. Como assim quantidade de rolos? Quantidade de rolos que precisa comprar ou a quantidade de rolos que já tem na parede. Ok? Então é sobre isso que é o tema de hoje. É o seguinte. O tema de hoje não é sobre remoção de papel de parede, ok? Também não é sobre vendas de papel de parede. Eu não vou falar aqui nesse tema, nessa aula, sobre isso, ok? Também não é sobre técnicas de aplicação de papel de parede. O tema de hoje a gente vai falar sobre como medir a parede e fazer o cálculo para saber a quantidade de rolos que tem em uma parede e poder dar um preço, tá? E poder dar um preço para fazer o serviço de remoção, ou saber a quantidade de rolos que precisa comprar para fazer o serviço de instalação. Beleza? Então é sobre isso que a gente vai falar nessa aula de hoje, nesse vídeo aqui agora, ok? Nesse exemplo aqui, ó, por exemplo, né? Aqui são 2 rolos nessa parede aqui da janela e 4 rolos nessa parede maior. Então como é que eu sei disso? Como é que a gente sabe disso? A gente sabe dessa quantidade fazendo a medição e fazendo o cálculo, ok? Então é sobre isso que a gente vai falar nessa aula de hoje. Então é o seguinte, ó, se você quer aprender como medir e fazer o cálculo para saber a quantidade de rolos que já tem na parede e saber quanto cobrar para fazer o serviço de remoção, ou aprender a fazer o cálculo para saber a quantidade de rolos que precisa comprar, se sente inseguro por não saber passar o preço pelo serviço, tem medo de errar na medida e fazer o cálculo errado, quer aprender a vender e fazer serviço de remoção e instalação de papel de parede, mas não sabe por onde começar. Já viu as pessoas ganhando dinheiro com papel de parede e sente que está perdendo essa oportunidade? Tem medo de desperdiçar dinheiro comprando rolos a mais ou a menos? Fica inseguro ao passar um orçamento para o cliente porque não sabe calcular corretamente? Já tentou aprender sobre papel de parede, mas achou confuso, cheio de informação desencontradas? Gostaria de aprender um método simples e prático para medir e calcular sem erro? Quer se sentir mais seguro e confiante por saber exatamente o que fazer para trabalhar com papel de parede? Tem vontade de trabalhar com papel de parede, mas sente que falta conhecimento para tomar as melhores decisões? Fica confuso e cheio de dúvidas por não saber com certeza como fazer a medida e fazer o cálculo? Então é o seguinte, ó. Você não precisa mais agora se sentir confuso, perdido, sem saber o que fazer ou por onde começar. Nessa aula, nesse vídeo de hoje aqui, nessa aula, você vai aprender como medir a parede e fazer o cálculo para saber a quantidade de rolos que precisa comprar para fazer o serviço de instalação ou a quantidade de rolos que tem na parede para fazer o serviço de remoção, beleza? A Julie chegou aqui agora. Vambora. Então é o seguinte, ó, para quem que é esse tema de hoje? Talvez isso seja para você. Se você está querendo trabalhar com vendas, remoção e instalação de papel de parede, precisa de dinheiro para pagar as contas ou realizar sonhos, mas não encontra uma alternativa viável, está em busca de uma renda extra para complementar seu ganho atual, gostaria de aprender uma nova habilidade para trabalhar e ganhar dinheiro trabalhando por conta própria, com dia e hora marcada, quer um trabalho que te dê mais tempo e dinheiro para viver melhor e fazer o que quiser, ter um trabalho que possibilita trabalhar com serviços agendados com dia e hora marcada, trabalhar com papel de parede para ter mais tempo e dinheiro. Em outro vídeo lá, inclusive, você entendeu perfeitamente por que trabalhar com papel de parede pode te dar mais tempo e dinheiro. Você viu lá? Se você não viu, assiste esse vídeo lá, que é bem interessante e você vai aprender muito sobre esse assunto. E você vai entender por que é possível você ter mais tempo e dinheiro trabalhando com papel de parede, beleza? Então, ó, outra coisa, para quem que é esse tema de hoje, né? Ter mais tempo com a família e amigos, ter mais tempo de sobra para estudar, focar no seu desenvolvimento pessoal, ter mais tempo com a família e amigos. Então é o seguinte, se você está querendo algo assim do tipo, fica aqui comigo, porque até o final desse vídeo eu vou te passar detalhes sobre como medir a parede e fazer o cálculo para saber a quantidade de rolos. Beleza? É o seguinte,
Eu criei uns slides aqui e escrevi tudo, umas informações muito importantes aqui, porque eu não quero que você perca nada, ok? Então eu estou fazendo aqui um complemento, aqui uma narração, um complemento aqui para você poder entender da melhor forma possível o que eu estou querendo te mostrar, o que eu estou querendo passar de informação aqui para você ter esse conhecimento, beleza? Então é o seguinte, ó, por que isso é importante? Olha aqui as vantagens e benefícios. O mercado está em crescimento. Olha aqui, como você pode ver aqui, o mercado está em crescimento, tá? Eu vou puxar aqui agora algumas informações aqui, ó, que são sobre... Só um pouquinho, deixa eu tirar a Julia aqui. Eu vou te passar aqui agora algumas informações importantes aqui sobre pesquisas, por exemplo, olha só essa pesquisa aqui, tá? Falando sobre como que o mercado está em crescimento. Eu vou pegar uma aqui, ó. Olha só isso aqui, ó. O tamanho do mercado de papel de parede é estimado em 2,26 bilhões em 2024 e deve atingir 2,69 bilhões até 2029, tá? Então, é muito importante você saber essas informações aqui. Se você está querendo trabalhar com decoração de interiores, trabalhar com papel de parede específico, cara, você pode ver aqui, ó, que tem campo, tem oportunidade, tem campo, tem demanda. O que você precisa fazer? Você precisa se posicionar, você precisa tomar uma decisão e falar, não, é isso aqui que eu quero trabalhar com isso daqui, se posicionar, aprender sobre o assunto, dominar esse assunto, se posicionar e para atender essa demanda aqui, beleza? Então, você sabendo essas informações aqui de como medir a parede, ela é muito importante porque você vai conseguir saber a quantidade de rolos que o potencial cliente precisa comprar para a parede, ou se você vai fazer um serviço de remoção de papel de parede, você vai fazer a medição e o cálculo e vai saber quantos rolos tem na parede e vai saber cobrar, entendeu? Vai saber cobrar a quantidade exata, ok? Por que isso é importante também? Olha aqui, ó, você pode ter seu próprio negócio com baixo custo inicial. Em outros vídeos já expliquei também a questão de... Em outro vídeo anterior também eu falei sobre ferramentas e materiais e ferramentas necessários para trabalhar com papel de parede. Você viu lá que o custo inicial para trabalhar com isso aqui é baixíssimo. Você não precisa fazer um investimento alto para poder começar a trabalhar com papel de parede, cara. Você não precisa comprar papel de parede, os rolos de papel de parede e também comprar todas as ferramentas necessárias. Não, você pode começar com o básico, sabe? Você pode começar com o básico, tipo isso daqui, ó. Você pode começar com isso aqui para poder começar já a trabalhar com papel de parede. Coisa mínima, sabe? E aí, com o passar do tempo, lógico, você vai comprando as coisas necessárias para você não ficar dependendo de outras pessoas, tá? Porque no começo, igual eu falei lá eu dei alguns exemplos lá no outro vídeo sobre materiais e ferramentas para trabalhar com papel de parede. Eu dei alguns exemplos lá que você pode comprar algumas coisas assim necessárias agora, que são importantes, tipo o básico, que é importante para trabalhar com instalação de papel de parede, mas o restante você pode encontrar na sua casa, ou você pode pegar emprestado com alguém, certo? Beleza? Então, o baixo custo inicial. Outra coisa importante, você pode trabalhar com isso aqui, ó, trabalhar com agendamento, com dia e hora marcada. Eu, por exemplo, só trabalho com dia e hora marcada com papel de parede. Eu não trabalho cumprindo horário o dia inteiro, de carteira assinada, não. Eu trabalho por conta própria e eu faço meu horário. Eu agendo com o cliente o dia e a hora para mim estar indo lá fazer o serviço. Beleza? Decorar, então você pode ter isso aí também. Então você pode decorar seu próprio ambiente também, sabendo essas informações. Você pode atender uma variedade de clientes. Olha tanto de gente, olha tanto de cidades aqui, cara. Olha só o tanto de oportunidade que tem. Por isso que a demanda é alta. Ó, empresas, casas, apartamentos, escritórios, salão de beleza. É muita gente. Ó, cliente feliz porque você tem domínio sobre o assunto, tá? Você tem domínio sobre o assunto e oferece o melhor serviço. Flexibilidade, você pode instalar seus próprios papéis de parede que você vender, ou pode instalar os papéis de parede que as pessoas compram em outros lugares. Por exemplo, eu tenho muitos clientes que viajam para outros lugares, outros países, compram o material, chega aqui, me liga e eu vou lá e faço o serviço de instalação, entendeu? Então você pode ter essa flexibilidade também para estar atendendo essa demanda assim também. Ou você pode vender, prestar serviço de remoção e instalação de papel de parede para empresas que trabalham com construção e reforma. Eu ofereço muito o serviço de
Eu presto muito serviço vendendo papel de parede e fazendo serviço de instalação e remoção também, tá? Para empresas que trabalham com construção e reforma. Tem muitas empresas que trabalham com construção e reforma que precisam desse serviço, que você vai lá e faz o serviço de remoção, faz o serviço de instalação, vendem o produto para ele, entendeu? Tem muito disso aí também. Eu atendo muito esse serviço aqui também. Uma coisa que também que eu não falei aqui, ó, se você tá querendo trabalhar com instalação de papel de parede, você pode trabalhar também prestando serviço para outras empresas assim que vendem papel de parede, sabe? Se você não vende papel de parede agora de início, sabe? Se você não está vendendo papel de parede agora, no começo, então você pode prestar serviço para alguma empresa, alguma loja que vende papel de parede. Eu comecei prestando serviço para empresas, para lojas que vendiam papel de parede, tá? Eles vendiam papel de parede e eu ia lá e fazia o serviço de instalação. Com o passar do tempo que eu comecei a vender os produtos também. Beleza? Então, ó, isso aqui, ó, é muito expansivo, muito expansivo. Tem muito campo para você trabalhar, para você oferecer o seu serviço e trabalhar com essa oportunidade que é trabalhar para você ter mais tempo aí para sua vida, sabe? Ter mais tempo e dinheiro trabalhando com dia e hora marcada. Beleza? Então, como é que funciona tudo isso daqui, ó? Vamos começar agora no assunto sobre como medir a parede e fazer o cálculo para saber a quantidade de rolos, tá bom? Então, para você aprender como medir a parede e fazer o cálculo para saber a quantidade de rolos, tanto a quantidade de rolos que tem na parede para fazer o serviço de remoção, ou quantos rolos que a pessoa precisa comprar para fazer o serviço de instalação, vamos dividir esse processo aqui para você entender perfeitamente, para você entender bem certinho como é que funciona. Vamos dividir esse processo aqui em 3 etapas, beleza? Então, primeiro, a gente vai medir a parede. Segundo, a gente vai fazer a anotação no caderno, tá? Num papel. Terceiro, a gente vai fazer o cálculo para saber a quantidade de rolos que precisa, beleza? Antes da gente entrar nessa parte aqui, deixa eu te falar uma coisa, ó. Basicamente, materiais e ferramentas, ó. Basicamente você vai precisar de 3 coisas, tá? Trena, eu coloquei aqui, deixa eu colocar o laser aqui para te mostrar melhor, ó. Você vai precisar de trena, você vai precisar de papel, tá? Um caderninho ou um pedaço de papel, calculadora ou usar a calculadora aqui do celular, beleza? Então é o seguinte, ó. Antes de medir a parede, eu acho importante primeiro te falar como que a trena funciona. Essa é uma dúvida que muitas pessoas têm, tá bom? Por isso que eu vou falar um pouquinho aqui sobre esse assunto, para a gente estar prosseguindo, tá? Então é o seguinte, ó, a trena, ela funciona assim, ó. Você puxa, ela volta, basicamente ela funciona assim, ó. Você puxa, ela solta, ela volta, tá bom? Ela tem uma fita que quando você puxa, ela desenrola, ao soltar ela encolhe. Nessa fita tem impressões de números com medidas em milímetros, centímetros e metros. Geralmente os números grandes na parte de cima são polegadas, tá? Tá vendo isso aqui, ó? Olha aqui o ponteirinho aqui no laser, ó. Número 1, 2, 3, 4, isso aqui são polegadas. A parte de baixo aqui, o número 1 tá escondidinho. Mas tem o 1, tem o 2, 3, 4, 5. Aqui a parte de baixo são centímetros, beleza? O número em vermelho são centímetros exato, tá bom? Então eu até dei o exemplo aqui, ó. 10, 20, 30, 20, 70, 1,30 m. Então, 1 centímetro equivale a 10 milímetros, ó. 10 milímetros dá 1 centímetros. Daqui, aqui tem 10 milímetros, ó. Do 1 ao 2, ó, aqui tem 10 milímetros, então aqui tem 1 centímetro, beleza? E 1 metro equivale a 100 centímetros, ó. Aqui tem 10 centímetros, ó. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 1. Olha, 100. Tá de cabeça para baixo aqui. Ó, deixa eu tentar te mostrar melhor aqui, ó. 100 é 1 metro. Beleza? Deixa eu colocar um videozinho aqui que eu fui ali numa loja, que eu vou te mostrar uns outros modelinhos de trena que tem lá também, tá bom? Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, ó, 1,30, tá? Vai aparecer na trena assim, por exemplo, 1,30 em vermelho, quer dizer 1 metro, 1,30 m. Ó, olha aí. Beleza? Deixa eu tocar um videozinho aqui pra mim te mostrar melhor como é que funciona essa parte aqui. Aqui é outra trena.
Então aqui é o seguinte, ó, eu fui numa loja que eu tô mostrando aqui, ó, que a trena, eu abri a trena aqui. A parte de cima aqui são polegadas e a parte de baixo são centímetros. Beleza? Olha aí, ó, eu cheguei aqui numa loja aqui, ó. Eu tô mostrando aqui as trenas. Olha só, são vários modelos, vários preços também, ó, tá vendo? Várias marcas. Ó, tem de 10 metros. Olha o preço das trenas aí. Tô até mostrando aí agora também, certinho. Ó, quando você puxa ela, ó. Olha lá, a parte de cima lá são número 1, 2, 3 grande, lá em cima lá são polegadas, a parte de baixo são centímetros. Beleza? Você puxou, ela encolhe. Você puxa, ela solta. Você solta ela. Olha aí, ó, essa aí também. Outra marca aí, ó, da Ring. Essa trena aqui é diferenciada, ó. Você puxa, ela segura, ela não volta igual essa aqui, a tradicional, ó. Para ela voltar, você tem que apertar aqui no botão, ó. Beleza? Então é mais ou menos isso daí, ok? Os modelinhos de trena. Então aqui agora para o seguinte, ó, eu vou te mostrar aqui agora como que a gente faz o manuseio dessa trena, beleza? Antes da gente entrar na parte de medir a parede, fazer a anotação e fazer o cálculo, ok? Então como é que a gente faz o manuseio da trena? O manuseio da trena é simples. Você viu aqui como que é mais ou menos como que funciona, né? Alguns modelos, né? Você viu que alguns modelos você puxa assim, ela volta. Esse modelo aqui, por exemplo, agora que eu vou mostrar aqui agora, é um modelo que você puxa, mas ele não volta, ele não encolhe. Para ele encolher, você tem que apertar aqui para ele poder encolher. Olha lá, ó. Geralmente quando, eu estou mostrando aqui que geralmente quando esse modelo aqui eu seguro aqui embaixo, mas como esse daqui tem, ele já segura, né, automático, né, não precisa eu apertar aqui. Eu posso movimentar, usar o botão. Olha lá. Beleza? Olha lá, olha. Eu vou dar um exemplo aqui agora, como que faz para mim poder fazer, medir a parede, ó. Eu puxo a trena, eu simplesmente puxo a trena, tá? Olha lá, ó. Eu puxo a trena, levo a ponta lá onde é que eu quero, da onde que eu quero começar a fazer a medida, a medição. Olha lá, vou abrindo a trena, vou puxando, ó. Puxei, nesse caso aqui, que é essa minha volta, né? Eu tenho que segurar aqui, depois que eu segurei aqui, eu solto, travo aqui, aí eu vou soltando, ó. Vou soltando, vou soltando. Beleza? Aí nesse caso aqui, ó, do 2,30 m. Um detalhe, olha só como que eu fiz aqui, ó. Eu abri, ó, você vai abrir a trena, segurar com a mão, puxar, encolher ela na parede, colocar o joelho, acabar de abrir, aí você vai encolher, aí você vai conseguir medir lá embaixo lá, ó. Aí lá, quando você fica assim, ó, você consegue olhar o número lá. Olha lá, ó. Certinho. Beleza? Esse é o manuseio aqui, como que faz o manuseio da trena. Nesse caso. Nesse caso aí do 2,35 m. 2,30 m, né? Eu te mostrei aqui agora o manuseio dessa trena, tá? Que para ela voltar você tem que apertar no botão. Eu vou te mostrar aqui agora um outro modelo, ó. Esse modelo aí é igual a essa daqui, ó. Ela trava aqui no botão, ó. Quando eu solto aqui, ela destrava. Vou te mostrar ali agora numa parede ali agora, quer ver? Ó, vou te mostrar numa parede grande como é que faz para medir, ó.
Ah lá, então eu estico a trena, tá? Seguro, solto, seguro ali atrás, aí coloco o joelho, solto o dedo, puxo mais, aí vai até lá embaixo. Beleza, lá, ó, quanto que deu a medida. Aí eu falei que eu tava aqui nessa casa de material de construção e qualquer coisa você fala com essa moça aí, canjando. Beleza? Então, vamos lá, seguindo aqui em frente. Eu te mostrei aqui agora como que faz o manuseio. Ó, vou te mostrar aqui agora. Olha ali, olha aquele videozinho ali, ó, eu mostrando como é que a gente faz a medida da largura, por exemplo. O manuseio da trena, vou medir a largura. Eu simplesmente coloco lá na ponta lá da parede lá e vou soltando, ó. Vou prendo, solto, solto, vou soltando, vou soltando, vou soltando. Beleza? Deixa eu mostrar aqui em outro vídeo o manuseio. Cadê? Oi. Olha aí, agora eu vou mostrar aqui agora como é que eu faço a medida da largura, ó. Então a gente vai medir daquela ponta lá até na outra ponta. Até nessa outra ponta aí. Beleza? Então olha lá, ó, como é que eu faço, ó. Eu não preciso medir, colocar na trena, pedir para alguém segurar. Não, eu posso esticar no chão mesmo, ó. Encosta a ponta lá, encostei a ponta, eu só vou, ó, aí eu só vou liberando aqui, ó. Seguro, solto, vou espichando ao máximo. Olha lá, nesse caso lá, essa trena aqui são 5 metros, espichei até 5 metros. Aí eu marco onde é que deu ali os 5 metros ali e vou medir aquele pedacinho ali. 5 metros e 50, beleza? Então, é assim que eu vou fazer, é assim que é o manuseio da trena, beleza? É simplesmente você vai espichando, ó. Vou mostrar agora o manuseio para medir a altura da parede. Como que é o manuseio? Olha lá para você ver. É mais ou menos igual eu mostrei anteriormente lá na loja, ó. Ó, eu abro aqui, seguro, aqui travo, aí eu posiciono lá em cima, seguro, vou puxar, travei, aí eu vou encolher lá na parede, coloco o joelho, aí eu puxo de novo e solto, aí eu consigo ver a medida lá, ó. Beleza? Então é assim que é feito o manuseio, ó. Olha ali também, ó. Ó, travei, encolhi, coloco o joelho, solta. E aí eu levo lá embaixo lá para saber a medida certinha. Beleza? Então é assim que é feito o manuseio da trena. Aqui em outro ambiente também eu estou mostrando aqui certinho também, aqui ó, como é que é feito, ó. Deixa eu mostrar aqui para você. Ó, vou medir essa parede aí, ó. Daquela ponta até na outra ponta, tá? Ó, vou começar. Ó, começar dali até na outra ponta ali. Ó, vou espichar a trena, ó. Encostei na ponta lá. Aí só vou abrindo. Ó, vou abrindo, ó. Travei, vou abrindo, até chegar lá. Olha lá, encostou, tirei a medida. Para fazer a altura agora, para medir a altura agora também, basicamente é a mesma coisa, ó. Vou abrir a trena, travei, levei ela, encaminhei ela lá, ó, lá em cima, travei com a mão, puxei, encostei na parede, coloquei o joelho, soltei, levo até lá no chão,
Beleza. Fechou. Ok? Tem uma outra aqui também, ó. Medindo a altura, ó. Olha lá, ó. Abri, travei. Encanei lá em cima no teto. Segurei com a mão. Desenrolei a trena. Desenrola a trena. Desenrolou a trena, travou. Aí você encolhe, encosta ela na parede. Colocou o joelho, abre de novo. Leva lá no rodapé. Ó, lembrando que é bem ali, ó, bem aqui na pontinha do rodapé, beleza? Olha lá, 2,54. Ó, tem que fazer a voltinha ali. 2,54 de altura. Beleza, então? Então é o seguinte, ó, continuando. Vamos agora para a parte agora de fazer as três partes aqui que a gente falou, que a gente dividiu, tá bom? Primeiro medir a parede, depois fazer a anotação, depois fazer o cálculo, ok? Então aqui, ó, primeiro passo, medir a parede, ok? Então, assim, ó, existe dois tipos de medidas que a gente precisa fazer, tá? Primeiro, a gente vai fazer a medida da largura da parede, a largura total. Eu coloquei aqui uma setinha verde aqui, ó. Primeiro a gente vai fazer a medida da largura, depois a gente vai fazer a medida da altura, ok? Nesse exemplo da imagem abaixo, vamos começar medindo a largura, depois a altura, ok? Então é o seguinte, ó, vamos medir agora, vamos medir primeiro, nesse exemplo aqui, ó, uma coisa que eu estou esquecendo, nesse exemplo aqui são duas paredes, tá? Uma parede da porta e uma outra parede aqui lateral. É essa daqui e essa daqui, tá? Ela faz um L. Então agora vamos medir primeiro uma parede, depois a gente mede a outra, tá bom? Eu dividi aqui, ó, parede 1 e parede 2, certo? Então pra gente medir, vamos medir agora a largura total dessa parede. E a gente já vai fazendo as anotações também. Beleza? Então vamos lá, vamos medir dessa ponta aqui até nessa outra ponta ali, beleza? Então vamos lá, igual a gente aprendeu no manuseio da trena, ó. A gente não precisa medir no meio da parede, não precisa ter alguém para segurar ali, para medir no meio, pode medir pelo chão mesmo, certo? Então vamos desenrolar ali. Ó, abrimos ali até, deu 5 metros. 5 metros certinho, marquei ali até onde é que deu 5 metros. Aí eu virei, medi mais aquele pedacinho ali até no ponto 50 centímetros. Então deu 5 metros e meio de largura, beleza? 5 metros e meio de largura. Então vamos fazer a anotação. Como que eu faço a anotação? Deixa eu pegar aqui, deixa eu te mostrar aqui. Então, para fazer a anotação, basicamente a gente faz o seguinte, ó. Eu vou fazer o desenho aqui do ambiente, tá? Da primeira parede. E também eu faço ali, ó, a primeira parede tem a porta, tá? Então eu fiz ali primeiro o desenho da primeira parede e faço um desenho ali da segunda parede. Eu faço isso para me localizar bem, tá? Ó, parede da porta. Eu faço a anotação ali, porque às vezes tem alguns ambientes que você vai, em alguns clientes, são vários ambientes que você tem que fazer medição para fazer o cálculo e saber a quantidade de rolos para cada parede, sabe? Então é muito bom você fazer isso aqui, ó. Você anotar, fazer a anotação ali certinho, tá? Porque aí você vai saber certinho, você vai saber certinho a quantidade de rolos para cada ambiente, para cada parede, beleza? Então ali eu marquei, ó, deu 5 metros, essa aqui é a segunda parede, né? No caso, essa aqui é a segunda parede. É a primeira parede que a gente mediu, deu 5 metros e meio de largura. Beleza? Então beleza, vamos primeiro medir essa parede aqui, tá bom? A parede 1, depois a gente mede a outra parede. Vamos medir primeiro essa parede, depois essa aqui. Ok? Então vamos lá.
Então vou medir primeiro a largura dessa parede e depois a altura, beleza? Olha a largura. E como que a gente faz a largura? A gente vai fazendo a largura, ó, daquele canto até na porta, deu 2,70. 2,70 de largura, beleza? Então aí como que a gente faz? Daí a gente vem aqui no caderno de anotação. A gente faz aqui o desenho dos ambientes, tudo certinho. Então a largura 2,70 até ali na porta, beleza? $2,70 até na porta. $2,70 até na porta. Marcamos aqui no papel. $2,70 até na porta. Beleza? Ó, daqui dessa ponta até na porta. Agora vamos medir agora a altura dessa parede. Então coloquei lá, levei até lá em cima, travei, soltei, travei, levei na parede, coloquei o joelho. $2,75 de altura. Beleza? 2,75. Então vamos fazer a anotação desse pedaço aqui também. Como que a gente faz? A gente vem aqui no caderno, no papel e marca a altura. Ó. 2,75. Beleza, marcou. Joia, vamos prosseguir. Agora tem um pedaço ali em cima da porta que a gente precisa fazer medição, né? Aí, tem esse cantinho aí também, em cima da porta. Vamos medir a largura. 93 centímetros de largura por 77 centímetros de altura. Beleza? Então vamos lá agora fazer as anotações. Aí você vem aqui. Largura. (93 centímetros de largura) e a altura que a gente mediu lá também. Altura. Eu estou escrevendo desse jeito assim, bem detalhadamente para você entender perfeito, tá? Mas aí depois você sabe a melhor forma de você fazer as anotações aí. Você vai conhecer muito bem como que faz suas anotações, ok? Beleza? Então a gente fez uma anotação aqui agora da largura e altura. Agora falta o pedacinho ali atrás, logo depois da porta, aquele pedaço ali depois da porta. Ó, 2,75 de altura, 93 centímetros de largura, em cima da porta. Agora vamos fazer a medida. Vamos medir ali agora atrás da porta. Aí agora esse cantinho aqui, ó. 21 centímetros de largura. Beleza? Então, não tem mais nada pra gente marcar nessa parede, pra gente medir essa parede. A gente já mediu a largura até ali no cantinho da porta, depois mediu a altura em cima da porta, a largura da porta e aquele cantinho ali, depois da porta ali, beleza? Vamos fazer a anotação. Beleza? Então a gente vem aqui e escreve aqui a largura desse cantinho aí, né? 0,21 centímetros. Beleza? Perfeito. Terminamos aqui essa medição aqui nessa parede, ó. A gente fez a largura aqui desse canto até aqui na porta, depois a altura, depois a largura em cima da porta e a altura em cima da porta. E esse cantinho aqui
depois da porta, beleza? Vamos agora para essa outra parede aqui. Terminamos aqui agora vamos para essa outra parede. Então vou marcar aqui, vamos medir daquela ponta até nessa outra ponta aqui, beleza? A gente não precisa, lembrando que a gente não precisa medir no meio da parede, a gente pode medir no chão mesmo, para saber, somente para saber a largura dessa parede aí. Beleza? Então a gente coloca a ponta da trena lá no canto, e depois só vem soltando, espichando. Beleza? Até ali deu 5 metros. Deu o limite da trena, por isso que a gente parou ali. Essa trena aqui é só até 5 metros. Então eu vou medir esse outro pedacinho. 5 metros e meio. 5 metros e meio. Vamos fazer então a anotação aqui agora. 5 metros e meio de largura. Escreve aí largura. E marca 5,5 metros de largura, beleza? Vamos agora fazer a altura. A gente marcou aqui a largura, agora vamos medir a altura. Então lembrando aqui para a gente fazer a medição da altura, então, né? A gente vai abrir a trena, ó. A gente abre a trena, vamos encaminhar ela lá em cima, lá no teto, que é o final da parede, lá em cima no teto, tá? Segurou, puxou, travou, encolheu lá na parede, colocou o joelho, soltou, abriu a trena, travou e leva de novo lá no chão. 2,73, 2,73, 2,75 de altura. Beleza? Vamos fazer a anotação aqui agora então. Altura. (2,73 centímetros de altura. Beleza? Fizemos todas as marcações aqui. Pode ver que nosso papel aqui está pronto, parede da porta. E a outra parede também, beleza? Está pronto. E agora a gente vai fazer, vamos entrar agora para a parte do cálculo. Beleza? Ó, anotei ali. Agora nós temos aqui as duas medidas, tá? A medida da parede 1 e a medida da parede 2. Agora vamos fazer o cálculo para saber quantos rolos que a gente precisa para essa parede e essa parede. Nesse caso aqui, eu perguntei para o cliente se era o mesmo papel de parede para essa parede aqui, parede 1, e para parede 2, parede 1 e parede 2. Então vai ser o mesmo papel de parede para as duas paredes, tá bom? Se fosse, então nesse caso aqui eu vou fazer o cálculo, eu vou somar tudo, eu vou fazer individual aqui, mas a gente poderia somar tudo a quantidade de metros quadrados e dividir para a gente saber a quantidade de rolos que vai precisar total, beleza? Caso você vai no cliente e ele quer aqui um modelo de papel de parede nessa parede, vamos supor que ele quer um modelo de papel de parede nessa parede aqui, e aqui ele quer outro modelo de papel de parede. Então você vai fazer os cálculos separadamente, beleza? Então vamos lá então, como que a gente vai fazer esse cálculo aqui? Deixa eu te mostrar. A gente vai fazer da seguinte forma, ó. Vamos começar aqui agora pela segunda parede, tá bom? Que foi a última parede que a gente fez a medição. Então a gente vai pegar aqui, ó. Vamos pegar essa medida aqui de 5,5 de largura. Vamos colocar aqui embaixo. Ó, a gente vai multiplicar aqui agora a largura vezes a altura. Beleza? Então, ó, 5,5 vezes 2,73. Vamos fazer o cálculo aqui na calculadora. Então vamos fazer aqui, ó, 5,5 vezes 2,73 centímetros de altura. Então dá 15,01, beleza? Então vamos voltar aqui e vamos marcar o resultado, ó, 15,01
de metro quadrado. 15,01, beleza? Então, ó, 5,5, a gente vai multiplicar, né, a largura vezes a altura. Então, 5,5 metros de largura vezes 2,73 de altura dá 15,01. 15,01 metros quadrados, beleza? Agora, vamos fazer o cálculo da outra parede? Agora a gente vai somar aqui, ó, a largura total. Essa largura total de 2,70 mais a largura de 21 centímetros, beleza? Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Deixa eu zerar aqui a calculadora. Então vai ser 2,70 mais 0,21 centímetros, tá? 21 centímetros. Dá o total de 2,91, beleza? Eu fiz uma marcaçãozinha ali para que são 2,70 mais 0,21 centímetros. Dá o total de 2,91. Agora vamos fazer agora a largura vezes a altura. 2,91, que a gente somou aqui, né? Ó, a gente somou aqui, ó, 2,70 mais 0,21 centímetros, né? Deu 2,91. A gente colocou aqui, ó, a soma deu 2,91 de largura total. Então, vezes 2,75 de altura. Daqui a pouco a gente já vai fazer esse pedacinho aqui em cima da porta também. Vamos fazer primeiro essa parte aqui, tá? Então, 2,91 vezes 2,75 dá o total de, vamos ver aqui, 2,91 vezes 2,75 dá igual 8,00. Metros quadrados. metros quadrados, beleza? Agora vamos fazer a soma agora da largura e altura em cima da porta, aquele pedacinho em cima da porta. Então vamos pegar, ó, 0,93 centímetros de largura vezes 0,77 centímetros de altura. Ponto 93 vezes ponto 77 dá o total de 0,71 metros quadrados. Zero ponto 71 metros quadrados. Então agora vamos somar agora a quantidade de resultado de metros quadrados, ó, para a gente saber o total de metros quadrados da parede, tá? Então deu 8 metros quadrados aqui, essa parte, né? Sem ser em cima da porta, mais 0,71 metros quadrados em cima da porta. Vamos somar tudo agora para ver quanto que vai dar o total de metros quadrados dessa parede. Então, ficou 8 mais 0,71 metros quadrados de cima da porta, né? Então dá 8 metros e 71 metros quadrados. 8,71 metros quadrados. Ok? Vou fazer a anotação aqui. 8,71 metros quadrados. Beleza, agora vamos pegar aqui, a gente tem agora o total de metros quadrados, né? Nessa primeira parede aqui deu 8,71 metros quadrados, a outra parede aqui deu 15,01 metros quadrados.
Vamos somar aqui agora a quantidade de metros quadrados das duas paredes. Dá 8,71 mais 8,71 mais 15,01 metros quadrados. 8,71 mais 15, deixa eu zerar aqui. 8,71 mais 15,001 metros quadrados. 23,72 metros quadrados. Pronto, agora a gente tem um total, agora de metros quadrados das duas paredes, tanto a parede 1, a gente somou o resultado de metros quadrados da parede 1 e da parede 2, né? Deu total de 23,72 metros quadrados. Agora a gente vai pegar 23,72 metros quadrados e dividir pela quantidade de rolo, pela quantidade de metros quadrados que cada rolo faz. Cada rolo, aquele rolinho, deixa eu pegar aqui para te mostrar. Então assim, ó, voltei. Cada rolinho desse aqui, no caso, esse aqui é um papel de parede linho, inclusive, ó, bem bonito, tá? Cada rolo desse, ele tem 53 centímetros de largura, tá? Tem 53 centímetros de largura por 9,5 metros de comprimento. Então, cada rolo desse aqui faz em média, depois das perdas de recortes, né, de emendas, cada rolo desse daqui faz em média 4,3 metros quadrados, tá? Então a gente vai pegar aqui agora e dividir a quantidade de metros quadrados total dessa parede e dividir pela quantidade de metros quadrados que cada rolo faz, que é 4,3. Ó, 23,72 metros quadrados dividido por 4,3. Vamos ver quanto que dá. Ó, então vamos lá. 23,72 dividido por 4,3. Dá o total de 5,51. Então, é o total de 5,51 rolos. No caso, o rolo não vende 5 e mais meio, não vende, só vende rolo inteiro. Então, vai ter que ser 6 rolos para essa parede aí, beleza? Ó, 5,51 rolos. Nós estamos falando de rolos, certo? Então, arredondando, como não é vendido 5,5, não é vendido rolos assim, o rolo só vem inteiro, então a gente vai precisar de 6 rolos para essa parede. Então é assim que a gente faz o cálculo para saber a quantidade de rolos que a gente precisa para cada parede, beleza? No caso aqui, se fosse para mim só essa parede da porta, eu ia pegar aqui, ó, 8,71, ó, eu ia pegar aqui, ó, 8,71 dividido por 4,3, que é a quantidade de metros quadrados que cada rolo faz. Ó, eu precisaria aqui de 3 rolos, ó, deu 2,02. Então eu precisaria de 3 rolos para essa parede, tá? Ah, se o cliente quisesse só nessa parede aqui, na segunda parede, como que eu faria o cálculo? Eu ia pegar aqui, ó, multiplicar a largura vezes a altura, que daria 15,01 metros quadrados. Aí eu pegaria aqui, ó, por exemplo, 15,01 metros quadrados dividido por 4,3, 3,49. Então eu preciso de 4 rolos para essa parede, beleza? Então é assim que a gente faz o cálculo, tá? Esse é o resultado, então, como ficou o resultado para cada parede, somando as duas paredes. Então a gente vai precisar de total de 6 rolos, ok? Eu mostrei, aqui tem algumas fotos aqui, algumas imagens, ó,
Aqui é uma parede inteirona, então para a gente saber a quantidade de rolos que precisa, ó, só medir a largura, depois multiplicar pela altura, dividir pela quantidade de rolos, a gente vai saber a quantidade certinha, tá? Esse aqui também, ó. Por exemplo, como que eu faço medida nessa parede aqui com janela? Mede primeiro essa. Ah, o cliente vai querer papel aqui nessas duas paredes? Então mede a largura total, entendeu? Depois a altura. Depois você mede o tamanho dessa janela aqui e desconta. Vamos supor que essa janela aqui dá 1 por 1. Então dá 1 metro quadrado, tá? E esse quarto aqui, a parede inteira aqui deu 15 metros quadrados com a janela. Então você desconta menos 1 da janela, dá 14 metros quadrados. Entendeu? Parede aqui também da cama. Eu sempre gosto de fazer instalação de papel de parede aqui atrás da cabeceira também. Eu afasto a cabeceira e passo o papel ali também, porque muitas vezes o cliente quer mudar a cama de posição. Aí se você faz o recorte ali ao redor da cabeceira, fica aquele buracão branco lá sem papel. Beleza? Então eu indico sempre passar papel ali. Aqui nesse caso aqui já é um móveis planejado. Nessa cabeceira de cama aqui, é um móveis planejado, então é fixo, ele não sai daqui. Então nesse caso aqui eu vim com o papel só até aqui atrás do LED, tá? Aqui que eu desci aqui nessa beirada aqui porque é parede. Mas aqui o papel veio só até aqui. Não descia até no chão, até no rodapé. Beleza? Aqui também, ó, nessa parede aqui, é um papel só. Então eu somo aqui essa largura aqui, essa largurinha aqui, essa largura aqui, essa largura aqui, depois essa largura aqui. São uma parte, 2, 3 e 4. São 4 partes aqui, tá vendo? Então eu medi essa largura aqui, depois eu mais essa, mais essa e mais essa. Depois eu medi esses pedacinhos aqui em cima, somei tudo, vi a quantidade de metros quadrados, dividi para a quantidade de rolos e aí eu sei a quantidade de rolos que precisa para essa parede. Então é assim que a gente faz a medição, é assim que a gente mede a parede e faz o cálculo para saber a quantidade de rolos, beleza? Então é isso aí. Nesse vídeo você aprendeu como medir a parede e fazer o cálculo para saber a quantidade de rolos. Para a gente saber a quantidade de rolos, dividimos esse processo em 3 etapas. Você viu lá que a gente dividiu esse processo em 3 etapas, tá? Primeiro, a gente dividiu esse processo aqui em 3 etapas. Primeiro, medir a parede. Segundo, fazer anotações. Terceiro, fazer o cálculo, tá? Antes da gente ir para esse processo, executar esse processo, né? Eu te mostrei aqui que primeiro você precisa basicamente de 3 coisas, que é a trena, papel e calculadora. Você pode usar uma calculadora aí normal ou então uma calculadora de celular. Terceiro, eu te mostrei como que funciona a trena, o funcionamento da trena, como que é, centímetros, polegadas, metros, tá? Como que ela funciona, quando você puxa, quando você solta. Eu te mostrei aqui no quarto o manuseio da trena, como que você faz o manuseio dela, né? Como que você faz para medir a largura, como que você faz para medir a altura da parede também, as duas partes. Você aprendeu sobre isso. Depois a gente partiu para as medições, né? A gente fez a medição, a gente mediu a parede, depois a gente fez a anotação, depois fez o cálculo. Então primeiro a gente mediu aqui a largura, você viu que primeiro a gente mede a largura da parede, depois a altura e depois a gente fez as anotações aqui, né? Tanto da largura como a altura, no pedacinho aqui também, em cima da porta, tudo certinho. E depois a gente fez o cálculo, e depois do cálculo a gente teve o resultado da quantidade de rolos que a gente precisa para esse ambiente, para essas duas paredes no caso. Beleza? Além disso, eu te falei também lá no começo que essas informações é muito bom porque agora você sabe, ó, que o mercado está em crescimento, tem muita oportunidade uma oportunidade exponencial, oportunidade para você estar crescendo, oportunidade para você entrar nesse mercado, se posicionar e atender essa demanda, ganhar dinheiro, trabalhando com dia e hora marcada para ter mais tempo e dinheiro. Show, beleza? Você pode trabalhar nesse ramo e ter seu próprio negócio com baixo custo inicial. Em outro vídeo eu te mostrei sobre as ferramentas, materiais e ferramentas, você viu que lá que são baixíssimo o custo inicial. Os produtos de papel de parede você não precisa comprar
muitos rolos de papel de parede, estocar na sua casa para depois vender, você não precisa disso. Inclusive lá dentro do meu curso eu dou mais informação com profundidade sobre esses assuntos assim, de vendas, de instalação, de remoção, de vendas, dou lista de fornecedores, como que você vai vender esses produtos, para quem você vai oferecer, tá bom? Tudo certinho. Por quanto que você vai vender também, preços, valores, essas coisas, eu dou informações detalhadamente. Poder trabalhar com dia e hora marcada, em outro vídeo você viu lá certinho, eu falo sobre esse assunto. Você trabalha com dia e hora marcada, podendo ter mais tempo para você, para sua família, para amigos, para você estudar. Você pode decorar seu próprio ambiente, tá? Você pode oferecer um produto para uma variedade de clientes, casas, apartamentos, escritórios, empresas, salão de beleza. Enfim, é muita gente que você pode oferecer esses produtos, tá bom? Para poder vender esse produto e também oferecer o serviço de instalação e ganhar dinheiro com o serviço de instalação também. Ter parceria com lojas de materiais de construção, empresas de construção e reforma. Você viu que é muito importante você saber essas informações aqui também. Cliente feliz com o resultado porque você tem domínio sobre o assunto e oferece o melhor. Sabe como medir a parede, fazer o cálculo para saber a quantidade de rolos que precisa comprar ou passar o preço pelo serviço de remoção ou instalação. Beleza? Então agora você sabe como tirar as medidas das paredes e fazer o cálculo para saber exatamente a quantidade de rolos que precisa comprar ou a quantidade de rolos que tem uma parede para você poder passar o preço pelo serviço de remoção ou passar o preço pelo serviço de instalação. Joia? Em outro vídeo eu respondi a pergunta se trabalhar com papel de parede dá dinheiro. Lá você vai saber quanto que eu ganho por vendas de papel de parede e serviço de remoção e instalação, beleza? Dá uma olhada lá naquele vídeo lá que você vai saber mais informações sobre isso. Então é isso aí. Muito obrigado por ter ficado até aqui, espero que você tenha gostado, espero que eu tenha ajudado você de coração mesmo, sabe? Espero que você tenha entendido. É muito importante você saber essa informação aqui, porque quando você vai vender o produto, quando você vai vender o papel de parede, você tem que ir lá no cliente, você tem que trocar ideia com o cliente, você tem que pedir para o cliente mandar as medidas para você, ou você ir lá fazer as medidas, para saber a quantidade de rolos que ele precisa para cada parede, tá? Enquanto isso, você pode mostrar o catálogo, o cliente está olhando, escolhendo papel, aí você já sabe a quantidade exata que ele precisa comprar, sem erro, tá? Sem erro, sem perigo de comprar a mais ou a menos. Então é muito importante você saber essa informação e eu espero ter ajudado você de coração, que você tenha entendido, tá bom? Se você tem alguma dúvida, deixa no comentário aqui embaixo. Se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo, dê um like nesse vídeo aqui se você gostou, compartilha com quem você ama, compartilhe seus pensamentos, se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, compartilha aqui embaixo aqui, que eu posso te responder, tá bom? E é isso aí. Mais uma vez, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo, os próximos vídeos aqui que eu tô criando para você, para estar te ajudando ainda mais sobre esse assunto, sobre vendas, serviço de remoção e instalação de papel de parede, beleza? Então é isso aí, te vejo no próximo vídeo, até mais.